FM, escute diferente. Começa agora mais uma edição do programa Caixa de Entrada e nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Diego Nicoletti, um farmacêutico e baterista que toca na banda The Ed Sons. Buenas tardes, Diego. Boa tarde, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui na rádio. Sou ouvinte assíduo aí da rádio, então prazerzaço estar aí. Pode crer. E nós te agradecemos também, Birso, está tirando o teu tempo de trabalho e tal para vir bater um papo conosco. Então nós vamos começar batendo esse papo te perguntando o seguinte: quem é o Ed? Quem é o Ed? Essa é uma pergunta crucial que sempre acaba rolando, né? Assim, a gente começou a banda na faculdade, né? Então é tudo brincadeira, diversão, tal, não sei o quê. E a gente montou a banda meio em cima da hora para um evento que no início a gente tocava cover de variados de indie rock, que a gente chamava de indie hits e tal. De vez em quando ainda a gente faz um especialzinho ou outro desse, que hoje a gente está totalmente focado no autoral, né? Mas acaba fazendo alguma coisinha. E aí tinha esse evento e tal, e pô, vamos fazer, montamos uma banda, corremos pra tocar no evento. E o nome? Pô, aí apareceu um monte de nome em inglês, difícil pra caramba, não sei o quê. E tinha ido um nome lá pra camiseta do evento e tudo mais. E a gente na época assistia muito Telaclass de MTV, que os caras ficavam dublando por cima das séries e tal. Tinha um dos episódios que tinha o Pelé. Que o cara ficava o tempo todo, entende, não sei o que lá. E naquela época a gente ficava nessa pira de ficar falando entende, não sei o que. E aí teve um amigo nosso que falou, pô, esse nome que vocês escolheram é muito difícil. Aí, mas a gente não tinha um nome e tal. Vocês ficam falando entende, e põe The Edsons aí, então. Aí nós, pô, demorou, ligamos na fábrica lá das camisetas, pô, para tudo, coloca The Edsons e tal. E ficou essa piada, acabou pegando, e aí até hoje... Que seria, então, do The Edson, do Edson Arantes do Nascimento. Exatamente. O nosso primeiro logo tinha o Edson, né? Mas a gente achou melhor tirar. Cara, eu fiquei pensando, quando eu vi e li o nome pela primeira vez, eu digo, bom, isso aqui seria alguma referência ao guitarrista do U2, alguma coisa, saca? Mas essa realmente é o Edson Arantes do Nascimento. Bueníssimo. Bueno, Diego, tu disse que vocês trabalharam um tempo fazendo um cover e depois resolveram se dedicar à música autoral. Habitualmente eu converso com o pessoal sobre a música autoral. Particularmente eu sou um entusiasta dela, mas ao mesmo tempo ela tem certas dificuldades, saca? Se você vai, é o que a gente sempre comenta, se vai tocar num barzinho, não tem como fazer uma música autoral. Primeiro porque o cara não vai te escutar como deveria, tá? E segundo porque também não é um ambiente propício para isso. Então me parece assim que é preciso criar mais espaços, tanto São Carlos, que tem uma cena musical bastante significativa, bastante consistente, não é? Mas, no geral, no país, enfim, aí eu te perguntaria, como é que tu vê o mercado autoral? Eu sempre faço essa pergunta ao pessoal que trabalha. E a expressão mercado, eu não estou utilizando ela na perspectiva do liberalismo ou do modo de produção capitalista. Tá? Eu estou perguntando no seguinte, assim, você construir um público que venha a apreciar, a consumir aquilo que vocês estão elaborando enquanto arte. Exatamente, assim, tenho muita visão aqui daqui da cidade de São Carlos, né, das regiões que a gente costuma atuar, cidades que a gente costuma tocar, e eu vejo com bons olhos isso, assim, eu sei que é uma dificuldade, tem essa barreira realmente do público, sem dúvida isso existe, mas ao mesmo tempo eu vejo várias iniciativas que vêm acontecendo, principalmente aqui em São Carlos. Acho que a gente é privilegiado aqui em São Carlos nesse sentido, porque além do trabalho da rádio, não posso deixar de citar o trabalho do pessoal do Festival Contato, do Gig, que sempre nos acolheu. Tem um pessoal do pop rock, que o pessoal está se juntando também, iniciando uma cena para acontecer. O pessoal do Um Trem para Viena, que veio aqui esse tempo atrás, né? O Elias, super gente boa. Jardim de Íris, Rock Bender, o pessoal tá se juntando para criar uma cena forte, né, para todo mundo somar ali.
Tem um coletivo que tá rolando agora aqui em São Carlos também, o Amarrilha, que tá trazendo bandas legais, tá fomentando a cena aqui também. Também acho super legal. Não tive a oportunidade de ir num evento deles ainda, porém o que eu tenho visto assim do que eles vêm fazendo, eu acho que vai ser super importante. Eu acho que é super legal. Eles têm uma mentalidade bem do it yourself, assim, de vai lá, mete a cara e faz e dá seu jeito de você movimentar essa cena, de você construir esse público, porque isso aí é o que a gente geralmente comenta na banda, assim, com o pessoal da banda. Isso é de grão em grão, a gente fica super feliz cada vez que a gente recebe uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook, recebe um like em alguma coisa de alguém que, pô, ouviu, pô, vi vocês tocando não sei aonde e tal, pô, super legal. Então isso aí é uma construção que é uma batalha, é no dia a dia, né? De grão em grão, eu vejo com bons olhos. Eu acho que acho que a gente tem uma perspectiva boa, assim. E uma coisa, vocês têm uma banda com uma logística sui generis, não é? É um em Hortolândia, um em São Carlos e 3 em São Paulo. Exato. E como é que vocês resolvem os ensaios? Como é que é essa parada toda? Essa é uma peculiaridade da The Edsons, assim, que ela é um pouco complicada, mas a gente, com o tempo, né, a gente formou a banda em 2010, estamos para ir em abril agora, 8 anos de banda. 8 anos de banda, legal. A gente veio aprendendo a lidar com isso, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer ensaios semanais ou 2 vezes por semana, tal, isso aí realmente pra gente vai ser impossível, mas e essa logística se deu porque a gente formou a banda na faculdade, depois o pessoal se formou, cada um foi pra sua cidade, e eu acabei ficando mais pro interior, os meninos estão mais pra São Paulo, Hortolândia ali, mas assim, também não é uma distância super longe, né, então meio que uma rota, um passa com o carro, vai pegando todo mundo, leva para São Carlos. Aí de São Carlos para São Paulo, eu passo, pego todo mundo e vou para São Paulo. O nosso último trabalho, o The Chase, ele foi produzido completamente aqui em São Carlos, né? Foi o Gustavo Koshikumo, guitarrista do Aeromoças e Tenistas Russas, que produziu. Perfeito. Então o pessoal tinha que vir para cá direto. Então era sempre o pessoal vindo para São Carlos, né? Fica um pouco caro, fica um pouco trabalhoso, né? Porém, a gente vai tentando contornar da melhor maneira possível aí, né? Tem dado certo. E além disso, vocês têm o trabalho de vocês e a banda. Então, vocês ficam realmente bastante divididos nisso aí. Isso, na formação inicial eram todos farmacêuticos. A gente formou a banda em Araraquara, na Faculdade de Farmácia. Hoje em dia sobraram 3 farmacêuticos, temos um designer e um aromista. O cara faz aroma. Exatamente. Bom, que ele não vá para a França, né? Não, ele vai para a Alemanha, às vezes. Vai para a Alemanha. O problema é esse. Mas ele volta logo também. E aí a gente vai tentando achar contornar esses horários, essas datas aí. Claro que existem alguns entraves, né? Sempre a gente vai ter, não tem jeito. Mas a gente vai tentando contornar aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava escutando o trabalho de vocês e eu gostei muito do som, saca? Muito obrigado. Achei bastante peculiar o vocalista, gostei da pegada dele, não é? E o peso total da música e tal. Eu te pergunto uma coisa, essa pergunta ela tem uma natureza didática, porque muita gente que nos escuta, de repente, é o cara que está aqui na faculdade começando uma bandinha que toca sexta e sábado, saca? Como é que é o lance do processo criativo de vocês? Alguém tem uma ideia e vem e passa para a banda? Ou vocês sentam e compõem junto? Como é que são os processos do The Edsons? Cara, então, a gente tem até agora 2 trabalhos lançados, né? São 2 EPs, um The Last Cigarette, que foi em 2013, e o The Chase, que é desse ano, né? O The Last Cigarette com 5 faixas e o The Chase com 3. Os processos foram um pouquinho diferentes pelo fato da logística mesmo, porque no The Last Cigarette a gente morava todo mundo em Araraquara, estudava lá, né? Esse eu não escutei ainda. A gente não tem ele no Spotify, mas a gente tem ele em SoundCloud, Bandcamp, no YouTube tem ele na íntegra para ouvir também. Pode crer. Ele foi gravado num esquema mais caseiro, com um amigo nosso que era produtor musical, assim, iniciante, amador na época. Hoje em dia o cara é puta monstro, toca música eletrônica e tal. Mas ele tava começando, ele tinha um home studio em São Paulo e a gente gravou lá.
Então ele não é um trabalho tecnicamente tão profissional quanto o The Chase, que foi mais produzido, gravado num estúdio super legal lá em São Paulo, Lamparina e tal. Mas, enfim, voltando à composição, né? O The Last Cigarette, a gente basicamente se juntava no fundo da República e pegava violão, balde, batuque, o que tinha pra batucar lá e tocar, e ia tocando e cantando e faz um riff aí. O cara fazia, pô, faz uma letra e começava a escrever a letra, isso, bebendo de madrugada, não sei o quê. Claro. Então, pô, era bem mais tranquilo, né? Uma coisa bem mais orgânica, né? Certo. O The Chase, ele tem outras particularidades. Ele já é um disco que foi produzido, mas a gente já tinha as 3 faixas. Porém, as 3 faixas foram feitas assim... geralmente, uma pessoa apresenta um riff, né? E aí, a partir desse riff, a gente começa a pensar, pô, esse riff acho que dá uma música legal. E aí, a gente começa a trabalhar nisso. Apesar que também Your Advice, que é a música que a gente vai ouvir já já, Isso. ela foi super orgânica também. A gente tava ensaiando num estúdio pago por hora. E aí sobrou um tempinho, toca uma jam aí, toca qualquer coisa. Pô, saiu. Saiu a música. E aí a gente começou a tocar essa música, sem saber ainda que viria a fazer o The Chase, e aí ela acabou entrando no The Chase. Claro que a versão final dela é diferente do que a gente, um pouquinho diferente do que a gente havia feito, porque teve todo o trabalho de pré-produção, etc. Mas ela basicamente surgiu numa tacada só, em 1 hora no estúdio. A nossa nova música, que é o single que vai sair agora em dezembro, nós vamos fazer o lançamento dia 15, que vai ter clipe e tudo mais. Ela também foi assim, a gente se juntou na casa do baixista em Hortolândia, e, pô, faz um riff aí, toca aí, pá, 2 horinhas, tava mais ou menos pronta a música, depois teve também um trabalhinho de produção. Claro. Então, assim, geralmente é bem orgânico, mas também tem esse lance de montar a música, tipo, me manda um riff, tem uma letra aqui que eu escrevi, vamos ver se encaixa, também tem. Outra coisa, eu vi vocês, as canções são em inglês. Isso. Tá? Por que essa escolha? Então, essa também é uma pergunta recorrente que também é um pouco difícil da gente responder, assim. Como a gente iniciou lá em 2010, lá a gente já começou, a gente começou tocando cover, mas a gente sempre teve essa vontade de fazer o autoral e tal. Eu já tive outras bandas de autoral também, então sempre tive essa mentalidade, também gosto muito desse trabalho, né? Acho que, pô, se você poder se expressar artisticamente, não tem preço, né? Você poder mostrar o seu trabalho, mostrar o seu som, sua criatividade, né? Eu acho que na época a gente tinha muito mais referência de banda em inglês, etc. Hoje eu já ouço muito mais coisa diferente em português. O cenário nacional hoje tá, pô, fervilhando, né? Tá animal. E só que eu não tinha tanto essas referências na época, e acho que ninguém na época também tinha, né? Então a nossa referência era mais lá o Queens, o Arctic Monkeys, tal, não sei o quê. Então, pô, fomos nessa onda. Isso também, às vezes, é um pouco difícil de lidar, porque a gente sabe que também existe uma pequena barreira que, na audição, né, da pessoa se identificar muito mais se ela ouve na língua dela, né, em português. Mas... E aí a gente começou em inglês, e aí vamos seguir inglês. A questão de... Mas assim, não tem nenhum motivo especial pra isso, né? Em relação a fazer música em português, assim... Não é uma coisa que a gente descarta completamente, né? Assim, a gente não sabe, né? Mas num futuro próximo, assim, por enquanto a gente não planeja. Mas, quem sabe, pode ser que... Não, bacana. Essa pergunta não tem nada a ver, o português ou o inglês. Não, a arte é a arte, vocês estão fazendo arte. Não é? Mas é uma coisa interessante, eu fiquei pensando nisso, digo, essa pergunta eu vou fazer. Mas, cara, os ouvintes e os assistentes, porque o pessoal nos assiste aí no Face também, não é? Devem escutar alguma coisa para ver. Quem não conhece o trabalho do The Ed Sons vai ver que realmente é um trabalho bonito, vale a pena escutar. O que a gente vai ouvir agora? E você vai dedicar para o nosso público aí que está nos acompanhando. Então, aproveitando, né, para a galera que vai conhecer aí, para a galera que já conhece também, vai tocar agora a segunda faixa do The Chase, que se chama Your Advice. Essa faixa ela tem um webclip que a gente fez de maneira totalmente caseira, né? O nosso baixista ele é designer gráfico, ele edita vídeo também. A gente pegou cenas de bastidores, cenas de shows, e a gente acabou compilando tudo isso e fazendo
um webclip lá e, pô, a repercussão do webclip foi super legal pra gente. É interessante a gente até ver, começou a enxergar como esse lance do audiovisual é importante, né? A galera, pô, começou a sacar muito mais com o vídeo, assim. Claro. E então aí pra vocês, your advice. Massa. Forget what you've done, leave your troubles behind. Show me how to have fun one last time. Forget what you've done, leave your troubles behind. Show me what you're made of one last time. Live for mine, oh light inside. Oh, come close, follow your advice. You're gonna challenge and disobey. I wanna get a taste of what you. I'm gonna do whatever you say. We're gonna break all the rules. I wanna challenge and disobey. I wanna get a taste of what you. I wanna go beyond and break all the rules. She feels pleasure in seeing you in pain. She just wants the whole world to burn alive. I know she will drive you insane again, pulling the strings of your fucking sex drive. Forget what you've done, leave your troubles behind. Show me how to have fun one last time. Forget what you've done, leave your troubles behind. Show me what you're made of one last time. Live for mine, oh light inside. Oh, come close, follow your advice. You're gonna challenge and disobey. I wanna get a taste of what you. You're gonna do whatever you say. We're gonna break all the rules. I wanna challenge and disobey. I wanna get a taste of what you. Wanna go beyond and break all the rules. Live for mine, oh light inside. Oh,
É isso aí, é o programa Caixa de Entrada na edição sexta-feira aqui recebendo o Diego Nicoletti e os filhos do Ed. Né? É isso aí. O Caixa de Entrada é um programa que eu, Ronaldo Martins Gomes, faço as entrevistas e trabalho junto com o meu camaradão aqui, o Luciano Matucci, que é o cara que faz o som e as imagens funcionarem adequadamente para o pessoal ver. Diego, me diz uma coisa, tia. Quais são os planos da banda, o que vai rodar ainda nesse ano? O que vocês estão fazendo? 2018, 8 anos da banda, o que vem aí? A gente, depois que terminou o The Chase, lançou ele, a gente nem imaginava que ia lançar um outro trabalho esse ano, porque a gente tem 2 EPs e aí a gente pensou, pô, vamos fazer um disco, porque assim, Claro. apesar da forma como a galera ouve música hoje mudou um pouco, né? A galera ouve mais single do que disco, assim, mas todo músico tem vontade de fazer um disco, né? Isso Claro. aí não tem jeito. Então, mas aí a gente tinha a ideia de fazer um disco, mas aí surgiu uma oportunidade da gente fazer um single com um clipe. O Thiago Zepon, produtor daqui de São Carlos, chamou a gente Conheço o Thiagão. pra gravar com ele, e aí a gente fez um single com ele, que se chama Odds and Evens, e aí a gente gravou um clipe dessa música com o Gustavo Palma, também do Aeromoças Tenistas Russas, da Espiral, e... Um cara queridíssimo, Gustavo é meu camaradão. Demais. E aí a gente tá em pós-produção e edição do clipe, e esse clipe vai ser lançado agora no dia 15, que é o single, né? O single e o clipe vai ser lançado simultaneamente. A exibição em primeira mão vai ser no dia 15 de dezembro, no Gig. E a gente vai fazer um evento lá, junto com o pessoal do Um Trem para Viena. Vai ter o nosso show lá e vai ter a exibição do clipe, o lançamento do single. E aí, logo no dia, na virada do dia, ela também já vai estar disponível no Spotify, no YouTube, em todo lugar ali pro pessoal ouvir. Vamos ver se a gente consegue juntar todos os filhos do Ed aqui e vão gravar alguma coisa, vamos bater um papo aqui. Demorou, vamos Massa. sim. E 2018, tia, os 8 anos da banda, vocês pretendem registrar como? 2018 a gente ainda vamos voltar então pro nosso projeto, que era a gente fazer o disco. Claro. Então a gente tem algumas composições que já estão iniciadas, e aí a gente pretende, 2018, focar em tentar lançar um disco. Estamos pensando ainda como que a gente vai fazer, viabilizando algumas coisas ainda, em relação a custo, a logística mesmo e tudo mais. Como a gente estava muito focado nesse lance do clipe agora, tal, a gente não conseguiu pensar tanto nisso ainda. Claro. Temos só alguns projetos de música aí. Mas a ideia é que saia o disco em 2018, Massa. a princípio, né? Bom, é legal tu referenciar aonde o pessoal pode localizar mais material do The Ed Sons, tá? Então os endereços, Facebook, Spotify, YouTube, enfim, né? Passa pra gente aí Bom, essas... A fonte principal de informação assim da banda, sem dúvida, o Facebook, né? Claro. Então, facebook.com/TheEdsons, tudo junto, é o nosso Facebook. Você dá o like lá, você vai ter todas as informações da banda, mas fora isso também temos Instagram, instagram.com/the_ed_sons. YouTube tem o canal com alguns vídeos, youtube.com/bandaedsons, tudo junto. E fora isso, o nosso som, o primeiro EP, né, como eu comentei, tem no SoundCloud, tem no Bandcamp e tem no YouTube. Okay. O segundo EP, o The Chase, ele já tem todas as plataformas online de streaming, né? Então, e tem nas gratuitas, YouTube, Bandcamp, SoundCloud, etc. E tem também Spotify, tem no Deezer, tem no Google Play, tem tudo, iTunes, tudo quanto é lado. Massa. E a nova também vai sair o clipe, vai ter no YouTube, no Facebook o clipe, tudo mais. E também a faixa vai sair como single, Spotify, Bandcamp, YouTube, Deezer, tudo mais. Massa. E agora o seguinte, antes da gente apresentar uma segunda composição, o que tu diria para o pessoal que está querendo trabalhar com música autoral? Qual é o conselho do Diego? Cara, eu sempre que me perguntam isso, assim, eu digo que o importante é você se expressar artisticamente. Acho que o resto não importa muito, assim. A gente mesmo
Claro que tem toda uma questão de mercado, estratégia, de banda e etc., né? Para todo mundo que quer, tipo, levar a um outro nível a banda, você tem que pensar nisso. Mas o primordial de tudo é assim, você tem a vontade de se expressar artisticamente, seja por que meio for, por meio da música ou qualquer outra arte, se expresse, não tenha vergonha, não tenha medo. Eu acho que isso é o mais importante. Massa, massa. Pode crer. Muito bom. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que nos acompanha. Nós estamos encerrando essa edição do Caixa de Entrada e é de fato uma satisfação ter vocês nos acompanhando. Sugiro fortemente, né? Não muda de canal, a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa legal para apresentar nesse dia. E nós encerramos aqui com uma canção do The Edsons. Qual é ela, Diego? A última faixa do The Chase chama Who Knows, foi o single do The Chase. Grande abraço a todas e todos e até a próxima. Obrigado, valeu. I climb the stairs by your side. My bill is gone and I'm wanting more. Lots of fires below the dim lights. I just don't know what I was waiting for. You know that look, you know I wanna try. I can see exactly what's behind the door. Yes, it's just between you and I. But if I come back later and ask for more. You climb the stairs by my side. I think I've seen you around here before. Let's go, I'll take you. Você ouviu? Caixa de Entrada. Toda sexta-feira, a partir das 2 da tarde, o postal de novidades da nossa programação. Rádio Fiscar, escute diferente. Rádio Fiscar, escute diferente. Rádio Fiscar.